Eu espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula, ao nosso treinamento. Vocês viram aí que na nossa primeira aula, ou aula passada, eu passei para vocês aí sobre as regiões, né? E quem trabalha com a movimentação do preço, galera, tá? Tem que ficar atento a algumas coisas, tá? Primeiramente, primeiramente, você precisa identificar, tá? Você precisa identificar as regiões, certo? Ótimo. Segundo, você precisa, tá? Você precisa observar o volume, tá? Observar o volume, beleza? E terceiro, tá? Observar, olha, observar as posições. Quais são essas posições? Compra e venda, certo? Então, quando eu vou para frente do gráfico, eu preciso identificar as regiões, tá? Quais são essas regiões, Saboia? Eu falei para vocês lá. Vocês lembram que eu falei para vocês? É? Quais seriam as regiões? Vou colocar bem aqui, olha. Bem aqui, vou colocar até de branco aqui para vocês, tá? Compra, ok? Compra e venda. Essas são as regiões que vocês precisam de imediato a identificar, tá? Regiões de compra e venda. Segundo, tem que observar o volume, tá? Pessoal, agora há pouco eu falei, quando eu estiver ensinando, evitem barulho, para mim não ter que estar parando aqui para estar repreendendo vocês aí, por favor. Eu falei agorinha. Eu não quero mais falar, tá bom, galera? Porque aí vai ficar bagunça com a aula aqui. Então, bora colaborar, por favor. Então, primeiro, eu tenho que identificar as regiões aqui, compra e venda, certo? Depois eu tenho que observar o volume, por exemplo, se eu tenho uma venda agindo, ok? Eu tenho que observar o volume, olha, tenho que observar o volume, entendeu? Observar o volume. Isso aqui é volume, ó. Olha aqui, ó. Olha como esse candle começou. Olha aí o que aconteceu depois. E olha aqui, ó. Então, aqui, por aqui, já dá para você entender mais ou menos. É? Olha só. Começou com um certo volume, depois ganhou volume e no final perdeu o volume. Entendeu? Então, isso aqui vocês precisam analisar, tá? Olha o volume. Identificar as regiões de compra e venda e observar o volume do preço, tá? Ok? E depois, também, observar as posições, olha, as posições, tá aqui, galera. Observar as posições de compra e venda. E o que é isso aí, Saboia? Posição de compra e venda. São os pavios, tá? Esses pavios aqui que mostram para você
aonde foi que os compradores ou os vendedores se posicionaram, certo? É por aí que você vai entender. Por exemplo, eu tenho o pavio superior, certo? Eu tenho o pavio superior, ok? Aqui na ponta do pavio foi exatamente onde os vendedores se posicionaram, certo? Se posicionaram de novo aqui, olha. Aqui mais uma vez, porque nós temos ação de venda aqui, olha. Aqui nós temos ação de venda. Aqui também nós temos ação vendedora. Agora, onde é que ficam as posições de compra, Saboia? Na parte inferior, pavio inferior. Olha a posição de compra aqui, olha a posição de compra aqui também e aqui no final, certo? Da mesma forma que os vendedores se posicionaram aqui, olha, ah, você vai ver também os compradores se posicionando aqui embaixo, certo? Isso aqui vocês têm que observar. Tá, Saboia. Mas e daí? Eu sei que um pavio superior significa ali que os vendedores se posicionaram, empurraram o preço para baixo. Eu sei que o pavio inferior foi exatamente onde os compradores se posicionaram e empurraram o preço para cima. E daí? E daí? E daí, meu amigo, que você observando isso aí, identificando a região, seja lá qual seja ela, compra ou venda, uma vez que você identifica essa região, e a primeira coisa que você tem que fazer, identificar logo a região, certo? Ou uma região de compra ou região de venda. Depois, você observando o volume e as posições aqui, você tanto vai ter segurança para pegar uma compra ou uma venda, dependendo de quem está agindo, como também você vai poder evitar uma série de lojas, certo? Por exemplo, eu tenho uma região aqui embaixo, ok? Essa região aqui embaixo, ela é uma região de venda. Vou colocar bem aqui, ó. Tá? Região de venda não, perdão, galera. Região de compra, tá? Ok? Eu tenho uma região de compra bem aí. Ok? Daí para cima é compra, certo? Tem uma região de compra aqui. Ótimo. Então, se eu tenho uma região de compra aqui, certo? Quando o preço ele tiver, olha aqui, ó. Lá vem aqui um candle de baixa. Você está entendendo aqui que quem está agindo é a venda. Quando a venda está agindo, você procura logo identificar uma região de compra. Onde é que está a região de compra? Está aqui embaixo. Você tem que procurar logo isso no gráfico. Identificar logo isso aqui. Certo? Ah, essa boia. Aqui tá limpo, aqui para mim não tem nada, só tem aqui um topo aqui que o preço rompeu aqui e tal. Eu não tenho nada com topo. Eu quero um fundo, certo? Como seria esse fundo? A gente vai trabalhar, por exemplo, tenho aqui a venda agindo, ok? Eu tenho a venda agindo aqui. Depois, olha que aconteceu uma reversão do preço. Uma reversão do preço. Essa aula aqui vai ter que rolar uma Coca-Cola depois, viu? Alguém aí vai ter que pagar uma Coca aqui para o professor, tá? Então, eu tenho uma reversão bem aqui, olha. Encerrou a venda, abriu compra. Ótimo. Então, marquei a região aqui, ó. Tá? Marquei a região aqui. Aqui, eu tenho outra reversão. Então, encerrou a compra aqui, certo? Encerrou a compra aqui, abriu venda, a venda encerrou aqui, abriu compra, beleza. Aí, aconteceu o quê? O rompimento da região. Pronto. Aconteceu o rompimento da região. Beleza. Para cá, eu não tenho nada, a não ser esse topo aqui. Eu não tenho compromisso com esse topo, tá? Eu não tenho compromisso com esse topo aqui. Quando a venda estiver agindo, certo? Eu não tenho que olhar para topo. Eu tenho que olhar ou para um fundo ou para algum pavio inferior. Ah, Saboia, mas está cheio de pavio aí. E aí eu tenho que olhar para todos esses pavios? Não. Primeiro que você vai, aqui, no caso,
Nesse cenário aqui, você vai usar aqui somente duas regiões aqui. A próxima vai ser aqui na reversão, não tem jeito. Mas como o preço ele está trabalhando aqui agora, a primeira coisa que eu tenho que me atentar, a primeira região que eu tenho que me atentar é esse pavio aqui. Esse pavio aqui eu tenho que me atentar. Você está entendendo? Por que, Sabão, esse pavio? Porque eu tenho uma região que foi rompida por esse quendo, certo? E eu tenho um quendo que formou, que confirmou esse rompimento. Então aqui eu tenho uma nova posição bem aqui depois do rompimento. Tem uma nova posição aqui, certo? Essa aqui é a vela de força. Essa aqui é o que confirma o rompimento. Então tem uma nova posição aqui. Essa nova posição, desse pavio inferior para cima, eu tenho ação compradora. Muito bem, Saboia. Beleza. Então aí é uma ação compradora. Sim, se eu tenho ação compradora aí, então logo eu identifico aqui, olha, a primeira região de compra. O preço está caindo. O que foi que eu falei para vocês quando o preço estiver agindo? Se é venda, procurar logo identificar a região de compra mais próxima. Se for a compra que estiver agindo, você vai identificar não pela retração, tá, galera? Preste bem atenção. Eu não quero que vocês olhem para isso aqui, ó. Ó, isso aqui, esse movimento. Não, eu quero que vocês olhem para a cor do candle, que é a cor do candle que vai definir, entendeu? É a cor do candle que vai definir, né? Se ali quem agiu foi compra ou se foi venda, pela cor dele, não é as retrações, tá? A retração que houver aqui, por exemplo, se ficou o pavio, você vai só ver que isso aqui foi a sombra, né? O interesse deixado para trás, entendeu? Mas a cor do candle é que vai definir para você ali, né? Vai fazer com que você faça uma leitura na região, se é de compra ou de venda. É a cor do candle, entendeu? Então, pela cor dele, você já vai poder correr atrás de uma região de compra mais próxima. Observe que aqui o candle ele é vermelho, certo? Então, nós temos a venda agindo aqui. Qual é a região mais próxima, Saboia? Exatamente aí onde eu tracei a linha. Essa é a nova posição. Aí eu tenho ação compradora, tenho uma defesa aí, uma posição de compra, porque os compradores, bem aí nessa região, se posicionaram e empurraram o preço para cima. Então, aí é uma região de compra. Se eu traçar uma linha horizontal da ponta desse pavio até o infinito aí para frente, para onde o preço ainda não trabalhou, não importa a distância. Quando o preço chegar aí e eu ver essa linha, e essa linha foi marcada uma região bem no passado, que é exatamente aí a nova posição aqui, então eu vou saber que aqui, ó, nessa linha, eu tenho uma posição de compra. Então, logo, eu vou identificar como uma região de compra, certo? Então, quando eu identifico a região, eu vou olhar o volume, olho o volume aqui, certo? E eu vou identificar as posições de compra e venda. Beleza? Opa, bora lá. Vamos ver como é que funciona isso aí, Saboia. Vamos ver como é que funciona. Então, aqui eu já posso ver que houve uma retração aqui, certo? E aqui eu já posso observar que houve uma reversão, olha. Então, aí, né, entre um candle, entre um pavio e outro, eu já posso ver aí o quê? Já posso identificar algo aqui, já consigo ver uma diferença. Que diferença seria essa, Saboia? A diferença aqui é o seguinte, olha. Os vendedores que se posicionaram aqui, olha, na ponta do pavio e agiram até aqui no encerramento desse candle, olha, eles já tiveram que pular mais para cima. Preste bem atenção.
se é venda que está agindo, então não faz sentido os vendedores cada vez ficarem mais acima. Quem fica mais acima é a compra, certo? Então você olha a posição dos pavios na parte superior, observando o volume dos candles, tá? Observando o volume dos candles. Então você vai observar isso aí, tá? Observando a posição aqui, ó, de venda, o volume do candle, o candle é vermelho, olha o volume dele. E a posição de compra. Olha aqui o que é que está acontecendo aqui, as posições aqui, ó. Tá vendo? Se você olhar lá de baixo, ó, você vai conseguir ver aqui o seguinte, olha. Deixa eu pegar aqui esse círculo aqui, ó. Olha aqui. Os compradores se posicionaram aqui, já pularam mais para cima, estão cada vez mais ficando acima, olha. Só que bem aqui, olha, eles já tiveram uma certa dificuldade para defender o preço. Entendeu? Então, suponhamos que o preço ele foi ficando assim, ó, né? Ficando assim, ó. Entendeu? Desse jeitinho aqui, ó. Aí quando chegou bem aqui, ó, eles já fizeram isso aqui, ó. Olha só como há uma diferença. Entendeu? Então já houve uma curva, né? Já houve uma curva. Ou seja, eles defenderam o preço aqui. Para eles defender de novo, olha, eles avançaram pouca coisa acima, sendo que aqui eles estavam avançando bastante, ó. Mas quando chegou aqui nessa região, eles já tiveram essa dificuldade aí para defender o preço. Entendeu? Mas aqui não quer dizer que eu vou entrar com uma venda ou que eu já vou entrar com a compra. Negativo. Eu tenho que esperar um sinal e ver o que é que vai acontecer ainda dentro dessa nova posição. Certo? Dentro dessa nova posição. Saboia, aqui houve uma fraqueza do preço aqui, dentro dessa nova posição. Houve uma fraqueza do preço aqui. É? Aqui, ó. Formou uma dupla posição. Ok. Eu tive essa posição aqui. Agora, olha aqui o que aconteceu. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, houve uma fraqueza dentro da região. O pavio ficou lá fora. A posição de venda daqui para cá, olha a diferença. Já pularam para cá. E os compradores eram para ter pulado um pouco mais acima. Mas olha onde foi que eles vieram defender o preço agora. Bem lá embaixo. Isso significa o quê, Saboia? Significa que mesmo o preço enfraquecendo na região de compra, que é a nossa nova posição, mesmo enfraquecendo, o mercado está passando uma informação para mim. A venda foi fraca na região, porém, os vendedores estão cada vez mais ficando bem posicionados, embora o volume seja pouco, embora haja uma perca de volume na região de compra, mas os compradores estão defendendo o preço mais abaixo, ou seja, eles estão tendo dificuldade para defender o preço aí nessa região de compra. Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Tá, galera? Então, não adianta você somente olhar pro setup. Tem muita gente se prendendo no setup. Ah, porque é vela de força ali. Aí o preço se encerrou lá em cima. Quando a próxima vier buscar aqui na abertura, eu pego uma retração. Olha aqui, tá? Bora lá. Tem aqui uma vela de força, por exemplo. Ok? Eu tenho aqui a abertura da vela de força. Aí o preço, suponhamos que ele está vindo daqui de cima. Aqui, ó. Entendeu? Quando chega bem aqui, olha. Quando chega bem aqui, aí o preço se encerrou aqui. Aí o camarada, a próxima que buscar lá na abertura da vela de força, ou no pavio, eu vou meter-lhe uma compra, porque ali é uma vela de força, o preço tem que retrair. Aí o camarada olha só para o setup em si. É a mesma coisa que está olhando para a região, ele vai olhar só para a região, entendeu? É por isso que a galera do suporte e resistência aí se lascam, né? Quando pegam as retrações lá em cima ou lá embaixo, só porque retraiu lá no passado, eles acreditam que vai retrair. Quer dizer,
Isso é jogar na sorte, entendeu? É acreditar na sorte isso aí. E esse negócio de sorte não funciona não, meu amigo, aqui no mercado não, tá? Aqui ou você tem leitura, ou então você vai para o brejo, tá? Ou aprende-se a operar, que mesmo aprendendo a operar, a gente ainda tem as nossas dificuldades, né? Porque quem comanda é o mercado. E se você não tiver conhecimento, meu amigo, sinto muito lhe informar. Você só vai entregar o seu dinheiro suado pro mercado. Daqui a pouco você está botando culpa no mentor, daqui a pouco você está falando do mercado, que isso é cassino, que você já está 3, 4 anos tentando e só perdendo dinheiro, nunca fez um saque, e aquela coisa, aquele chororô danado. É, primeiro, que se você ainda não tem conhecimento, para que é que você vai colocar dinheiro na plataforma? Me diga, me responda isso aí. Se você ainda não tem conhecimento, só porque você aprendeu um setup lá no YouTube, o camarada falando, olha, fique rico com essa estratégia. Tem uns camaradas aí, uns doidão que faz isso aí. Enfeita lá uma thumbnail bem legal, fica bem chamativo, aí o camarada corre para lá, caramba, vou ficar rico agora, o cara está garantindo aqui que eu vou ficar rico. Aí tá lá, fique rico com essa estratégia. Qual é a estratégia? É o primeiro, terceiro toque, né? É o terceiro toque, vamos lá. Eu tenho aqui esse pavio aqui, né? Eu tenho esse outro pavio aqui, tenho esse outro pavio aqui, beleza. Então, o terceiro toque aqui. No quarto toque, né? Eu vou esperar o preço tocar lá de novo e vou pegar para uma retração que o negócio vai dar legal. Aí, ó. Aí o camarada vai lá. Olha aqui, fiz 20 mil reais rapidinho, somente com essa estratégia. Eita caramba, quem não quer fazer 20 mil reais rapidinho? Uma única estratégia, né? Aí o bobão corre lá e vai lá fazer. Quando pensar que não, vai ver que o negócio é totalmente diferente. Por quê? Porque ele não tem leitura, ele não tem conhecimento, ele não entende o comportamento do preço, o preço aí na questão dos candles, né? Ele não entende nada disso, ele só olha para a região. Ele está fazendo isso aqui na retração porque o fulano lá ensinou para ele isso, falou lá no canal, né, no canal dele, que dá certo, que é 20 mil reais, é 10 mil reais, é 15 mil reais muito rápido. Quando não, o camarada cria outra thumbnail lá. Olha, isso aqui me deixou rico, isso aqui me deixou rico. Meu amigo, não perca tempo com isso não, tá? Nesse mercado aqui, meu amigo, você vai ter que ralar peito e barriga. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo, tá? Eu não venho aqui prometer nada fácil para ninguém. Eu passo o meu conhecimento para vocês. Estou passando aqui. Lá no canal, tem muita gente lá assistindo os playlists de lá, conseguiram ser consistentes com os conteúdos de lá. Agora pergunte para ele se foi da noite para o dia. Não, não foi da noite para o dia. Por quê? Porque isso requeriu muito da parte dele o esforço. Então ele teve que se esforçar. Quando eu fui aprender a movimentação do preço, eu tive que me esforçar. Eu tive que rever as aulas várias vezes. Eu ia para o gráfico, treinar, entendeu? Era dia e noite, noite e dia treinando durante 4 meses e 2 semanas na conta demonstrativa, entendeu? Aí tem camarada que não quer treinar, ele já quer sair daqui dessa aula, ele já quer botar logo 500 reais lá na banca dele lá e já quer meter o cacete para cima aí. Não é assim que funciona não, meu amigo, tá? Não é assim que funciona. Você precisa, primeiramente, tá? Entender como é que funciona o mercado. Você precisa aprender o básico. Você precisa treinar, tá? Precisa treinar. E tudo tem que haver um treinamento. Se não houver o treinamento, não vai. Não adianta que, por exemplo, se você for agora pegar uma aula, né, de carro ali, para motorista ali, se você pegar 1 hora ali, você pode até ter um bom desempenho ali, rapidamente desenvolver rápido a sua habilidade ali, beleza, 1 hora de tempo.
com alguém do seu lado, com algum instrutor. Mas aí isso significa que depois você vai pegar um carro sozinho, você vai sair por aí, pelo meio do trânsito? Negativo. Tem que haver um treinamento primeiro, tá? Tem que haver um treinamento primeiro. Então, meu, se você quiser ter sucesso nesse mercado, tem muita gente aí que sonha em sair da CLT. Tem muita gente que sonha em dar um conforto melhor para a família através desse mercado. Que nem eu. Eu consegui chegar lá. Ajudo a minha mãe aqui. Minha mãe tá ficando no maior conforto aqui, porque eu tô dando um grau aqui na casa dela aqui, né? Tá ficando a coisa mais linda do mundo aqui, né? Era a vontade que eu tinha de fazer isso pela minha mãe um dia. E hoje eu tô conseguindo fazer isso aqui, entendeu? Hoje eu posso dizer que os meus sonhos todos estão sendo realizados. Mas eu parei um pouco para refletir, parei para estudar, parei para treinar, entendeu? E depois eu entrei para o mercado valendo. Tá certo, galera? Então, fuja das aparências, fuja da mentira. Não caia nesses golpes aí de que tudo é fácil aqui, que não é fácil, e vocês sabem muito bem que não é fácil, tá? Não é fácil. Se esforcem, cada um de vocês tenha o máximo de esforço possível aí. Se esforcem, porque lá na frente vocês vão agradecer, tá? Então, primeiro, identificar as regiões, como passei aqui para vocês, região de compra e venda. Segundo, observar o volume. Esse candle aqui, ele tem menos volume do que o candle anterior. Tem. Ele tem menos volume. Aqui também ele perde, ó. Mas aí eu não posso olhar só para o volume. Eu tenho que olhar para as posições aqui de venda e de compra. Entendeu? Eu tenho que olhar para as posições de venda e as posições de compra, tá? Isso dentro das regiões. Se não tiver nenhuma região ali, não é porque o Kendo está criando força, tá? Não é porque o preço está criando força ali, ó, que você vai pegar a continuação. Como no caso o fluxo. O pessoal ensina muito fluxo. Ah, fluxo de vela. Pegar para continuação. É fluxo de alta. Pegar para continuação. Isso não existe. Você tem que entender o que está acontecendo aqui. Não é só porque está cheio de vela vermelha ali que a próxima você vai acreditar que vai dar vermelho. Entendeu? Não é porque está cheio de vela verde ali que a próxima vai ser verde também. Negativo. Tem toda uma leitura para você fazer. Tá? Então vocês precisam analisar direitinho as regiões. Né? A gente olhando aqui para o gráfico, né? Olha só. Pego aqui essa região de venda aqui, olha, tenho bem aqui, ó, encerrou a compra, tenho essa defesa aqui em cima, ok, mas o preço começou a cair mesmo aqui, ó, né? Aqui foi uma retração e aqui o preço reverteu. Então eu tenho essa defesa aqui, ó, certo? Eu tenho essa defesa aqui. Colocar de branco aqui, tá? Colocar de branco bem aqui, ó. Ótimo. Estender para cá essa linha. Prontinho. Beleza? Nós temos essa região de venda aí, esse microlote vendedor e a sua defesa, tá? Beleza? Tem a sua defesa aqui, ó. Certo? Aqui o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho somente uma defesa bem aqui, aqui embaixo, ó, tá? Eu tenho só uma defesa aqui, que aqui é um nanolote de alta, olha a defesa, região de compra. Quem pegou compra aqui, olha, tomou um loss, porque não observou o volume e nem as posições de venda, tá? Não observou o volume nem as posições de venda, né? Depois eu venho para cá, vou explicar aqui embaixo, ok? Então, se você for analisar aqui é o seguinte, olha, esse pavio aqui, ele não cobriu esse aqui ainda, certo? Então, se eu for traçar uma linha aqui, da ponta desse pavio para o outro, você vai ter essa visão aí, ó. Olha como a linha está ficando.
Se eu traçar uma linha da ponta desse pavio, certo? Até aqui, na ponta desse outro pavio vermelho, eu vou ter essa visão aí. Ok? Vou ter essa visão. Mas agora, olhando por um para o outro, o que é que você vê? Algo praticamente indeciso aí. Né? Os vendedores se posicionaram um pouco mais abaixo, aqui os compradores se posicionaram um pouco mais acima. Então tá meio, então algo assim meio que indeciso, certo? Meio que indeciso. Mas alguém vai olhar e vai dizer, Saboia, de acordo com o que você passa para nós, esse preço aqui era para subir porque essa venda não conseguiu romper a defesa do nanolote de alta. Aqui nós temos compra. Realmente, era para ser assim. Mas nós temos a posição de venda em cima, temos o volume. Então, quem é que está ganhando aí? É claro que é a venda. É claro que é a venda, porque aqui é só a posição, é só a posição que está ganhando. Pouca coisa aqui. Mas aqui é posição de compra. Aqui, tanto a posição de venda está ganhando, como o volume também. Então, para mim pegar uma compra na ponta desse pavio, eu estou correndo um sério risco um grande risco aí de tomar um lote. Certo? Estou correndo um grande risco aí de tomar um lote. Agora, se eu for para a parte superior, tá lá. Agora vai entrar a parte superior. Eu tenho essa defesa aqui. Traço a linha. E agora, Saboia? E agora? Nós temos a compra perdendo volume dentro da região de venda. Aí teve quem pegasse aqui, olha, venda bem aqui. Quando o preço tocou, o camarada vendeu. O que aconteceu? O preço estourou para cima. Mas como, Saboia? Se a compra está perdendo volume dentro da região. Está perdendo volume. Só que você não vai olhar só para o volume. Você precisa olhar as posições também. Como é que os compradores, como é que os vendedores estão agindo? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Antes teve a posição de venda aqui, já perdendo volume. Depois, olha, pularam mais para cima. Depois, mais acima ainda. Aqui os compradores defenderam aqui. Vieram um pouquinho mais abaixo, só que daqui eles começaram a disparar. Então, por aqui, ó, eu já posso ter uma visão de tudo que pode acontecer aqui para frente. Então, para mim pegar a venda aqui, meu amigo, negativo. Ou eu vou pegar 50%, ou eu não faço absolutamente nada, tá? Não vou fazer absolutamente nada. Então, eu olhando esses detalhes, observando isso com atenção, porque, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Gráfico não é você já chegar aqui e empurrar aqui dinheiro aqui, digamos aí R$ 500, R$ 300 ou R$ 200, não sei. O bolso, não conheço o bolso de vocês aí, né? Mas digamos, você chegar aqui, colocar logo um dinheiro aqui, já abriu aqui o gráfico aqui, opa, o preço está subindo aqui. Ah, eu já vou logo entrar com uma compra aí. Não, não é bem assim, não. Gráfico é para ser analisado, tá? Gráfico é para ser analisado. Saboia, aqui teve essa dupla posição, teve esse pavio aqui, vamos lá. Teve esse pavio aqui, eu tenho uma defesa vendedora aqui. Ótimo, tem uma defesa vendedora aí, beleza. Aqui, Saboia, a compra foi lá fora, voltou, deixou o interesse e ela já tem um pouquinho mais de volume. Então já vou entrar logo com compra aqui. Então, ou eu vou entrar com venda, porque a única compra não conseguiu superar a região. Então, você não vai comprar aqui nem vender. Você vai observar a partir daqui como é que o preço vai se comportar, sendo que essa região aqui é a região que você tem que observar a partir daí e ver o que é que vai acontecer. Por quê? Porque aqui, olha, a gente não tem nada, a não ser lá para trás.
Mas essa é a visão que nós temos aqui. Então, a próxima região que o preço pode ir buscar vai ser aqui, ó. Entendeu? Vai ser exatamente aí. Certo? Então, tenho que observar se vai acontecer um rompimento aqui. Vou observar o volume. Observe que o preço não rompeu aqui, mas deixou o interesse lá, certo? Observe que agora esse candle aqui ele está querendo romper. Então, se romper, bora ver como foi que ele rompeu, se foi ganhando volume e se a posição de venda aqui, olha, está cada vez mais ficando acima e a posição de compra também. É isso que nós temos que observar. Tá certo, galera? Vou encerrar essa primeira parte aqui. Daqui a pouquinho, 10 minutinhos, eu estarei enviando mais um link aí para a gente concluir a nossa aula de hoje. Beleza? Já volto aí com vocês.